Isso aconteceu há alguns anos, mas eu ainda vivo como se estivesse acontecendo agora. Não é uma lembrança distante, nem algo que ficou para trás. É uma sensação que me acompanha, silenciosa, todos os dias, como um ruído de fundo que nunca desaparece completamente. Naquela época, eu tinha 26 anos, morava sozinha e acreditava, com a confiança ingênua de quem ainda não foi quebrado pela realidade, que tinha controle da minha própria vida. Eu tomava minhas decisões, pagava minhas contas, seguia meus horários e achava que isso significava segurança. Hoje eu sei que não significa. Hoje eu sei que ninguém tem controle de verdade. Eu morava em um bairro comum, daqueles que não aparecem nos noticiários. Não era perigoso, mas também não era rico. Era o tipo de lugar onde as pessoas se cruzam todos os dias, se cumprimentam por educação, mas não sabem o nome umas das outras. Um bairro onde tudo parece normal demais para levantar suspeitas. Meu apartamento ficava no térreo. Quando visitei o imóvel, o corretor fez questão de destacar os pontos que, segundo ele, garantiam segurança. Disse que havia grades nas janelas, portão eletrônico, câmeras no prédio e boa iluminação à noite. Falou com tanta convicção que eu acreditei sem questionar. Eu queria acreditar. Minha rotina era simples e previsível. Eu acordava cedo, ia trabalhar, voltava para casa, passava no mercado quando precisava, ia à academia sempre no mesmo horário e retornava para o apartamento no início da noite. Eu seguia os mesmos caminhos, estacionava no mesmo lugar e repetia os mesmos hábitos todos os dias. Na época, eu achava que isso era estabilidade. Achava que previsibilidade era sinônimo de paz. Hoje eu entendo que previsibilidade é exatamente o que pessoas perigosas procuram, porque facilita tudo para quem observa em silêncio. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi medo. Foi desconforto. Uma sensação estranha e difícil de explicar, como se eu estivesse sendo observada, mesmo sem ver ninguém. Não havia provas, não havia barulhos claros, não havia sinais óbvios. Apenas a sensação. Ela aparecia principalmente quando eu chegava em casa. Quando eu colocava a chave no portão e ouvia o barulho do ferro ecoando pelo corredor do prédio. Era como se aquele som fosse um aviso para alguém, como se alguém estivesse atento exatamente àquele momento. No começo, eu ignorei. Disse a mim mesma que era coisa da minha cabeça, cansaço, estresse do trabalho ou excesso de imaginação. Eu nunca fui uma pessoa paranoica, então me forcei a agir como se nada estivesse acontecendo. Até o dia em que encontrei o portão destrancado. Não estava arrombado, não havia sinais de força ou violência. Estava apenas destrancado, como se alguém tivesse entrado com calma e saído do mesmo jeito. Eu fiquei parada por alguns segundos, olhando para o portão, tentando lembrar se tinha sido eu quem esquecera de trancar. Entrei no apartamento com cuidado, observando cada detalhe. Olhei os móveis, as janelas, os objetos sobre a mesa. Nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, a sensação era clara e pesada. Alguém tinha estado ali. Naquela noite, eu dormi com a luz acesa, o coração acelerado e o menor barulho parecia alto demais. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas a tranquilidade já não existia. Pouco tempo depois, aconteceu de novo. E depois mais uma vez. Comecei a prestar mais atenção, a conferir o portão repetidas vezes antes de sair, a testar a fechadura antes de dormir. Mesmo assim, o portão voltava a parecer destrancado. Comecei a notar horários, datas e dias da semana. Não fazia sentido algum, porque eu tinha certeza de que sempre trancava tudo antes de sair. Ainda assim, comprei uma tranca nova e mandei instalar, acreditando que aquilo resolveria o problema. Por um tempo, pareceu resolver. Até os bilhetes começarem a aparecer. O primeiro estava em cima da mesa da cozinha, colocado de forma cuidadosa, como se alguém quisesse ter certeza de que eu veria. Era um papel simples, dobrado, sem envelope. Quando peguei, minhas mãos começaram a tremer imediatamente. Estava escrito apenas uma frase: "Eu vi você chegar ontem." Não havia ameaça direta, não havia insulto, não havia explicação. Havia apenas a certeza de que alguém estava me observando. Liguei para uma amiga e pedi que ela fosse até lá. Ela leu o bilhete, tentou me acalmar e disse que talvez fosse alguém tentando me assustar. Mas quem entra na sua casa sem você perceber não está brincando. Fui à polícia. Relatei tudo o que estava acontecendo, mostrei o bilhete e expliquei a situação. Eles me perguntaram se eu tinha inimigos, ex-namorados ou qualquer tipo de conflito recente. Eu não tinha nada disso. Mesmo assim, me disseram para tomar cuidado e ligar novamente caso algo mais acontecesse. Algo mais aconteceu.
Os bilhetes continuaram aparecendo. Às vezes um por semana, às vezes 2 na mesma semana. E o conteúdo deles ficava cada vez mais específico. Ele escrevia coisas que ninguém deveria saber sobre mim. Ele comentava meus horários, meus hábitos, até pequenos detalhes da minha aparência. Dizia que gostava quando eu prendia o cabelo, que eu chegava mais cedo em alguns dias, que minha luz costumava apagar tarde. Alguém sabia da minha vida melhor do que eu mesma. Eu parei de dormir direito. Comecei a acordar com qualquer barulho, qualquer estalo, qualquer movimento no prédio. Passei a variar meus horários, mudar caminhos, andar com as chaves entre os dedos e observar vitrines para ver reflexos atrás de mim. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. O pior de tudo é que ninguém acredita completamente até algo realmente grave acontecer. O crime aconteceu numa quinta-feira. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e cheguei em casa por volta das 6 da noite. O céu ainda estava claro, por um instante, tudo pareceu normal. O portão estava fechado, como sempre. Entrei e tranquei atrás de mim. Foi só quando virei em direção à porta do apartamento que senti que algo estava errado. O silêncio não era comum. Não era ausência de som. Era expectativa. Eu vi a sombra antes de ver a pessoa. Ele estava dentro do meu apartamento. Não vou descrever o rosto dele, porque isso não é o mais importante. O que importa é que ele falou meu nome do jeito certo, na entonação exata, como alguém que já tinha repetido aquilo muitas vezes na cabeça. Eu congelei. Ele não parecia nervoso, nem apressado. Parecia alguém que tinha esperado muito tempo por aquele momento. Ele disse que sabia que naquele dia eu chegaria mais cedo, e aquilo me destruiu por dentro. Houve violência, houve luta e houve medo puro. Nada foi rápido, nada foi limpo e nada aconteceu como nos filmes. Foi confuso, doloroso e profundamente humilhante. Eu sobrevivi porque consegui gritar, porque um vizinho ouviu e porque ele se assustou. Ele fugiu antes que algo pior acontecesse. A polícia chegou, depois a ambulância, depois o hospital. Eu dei depoimento tremendo, tentando lembrar de detalhes enquanto meu corpo ainda estava em choque. Dias depois, me ligaram dizendo que ele tinha sido identificado. Ele já tinha antecedentes e já tinha feito algo parecido em outra cidade. A outra vítima não sobreviveu. Quando eu soube disso, o peso da realidade quase me esmagou. Não foi azar. Não foi acaso. Eu não estava no lugar errado na hora errada. Eu fui escolhida. Hoje eu não moro mais sozinha, não moro mais no térreo e não tenho rotinas fixas. Mesmo assim, às vezes, quando coloco a chave na porta, ainda sinto como se alguém soubesse exatamente a que horas eu chego.